do texto, João 3,5. Em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. Pode assentar. Dá para falar sem microfone? Dá, né? Como Moisés levantou a serpente no deserto, aí agora eu já estou no verso 14 de João. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 14, versos 3 e versos do 14 ao 21. Então, eu gostaria de fazer uma exposição desse texto. E, em primeiro lugar, nós temos que ter em mente que esse texto é um diálogo entre Jesus, né, e um homem chamado Nicodemos, né? Mas a minha ideia aqui não é focar no diálogo em si, mas nas verdades que a palavra de Deus traz acerca desse diálogo, né? Das verdades reveladas aqui a nós, homens que estamos lendo essa passagem, né? Eu gostaria de falar do amor de Deus essa noite, como diz o Dr. Carson em um de seus livros, né? Que é a doutrina do amor de Deus. É uma doutrina muito difícil, mas é possível você entender o amor de Deus. É impossível você entender o amor de Deus sem antes entender quem Deus é e sem antes entender quem você é, né? Então eu vou começar pelo homem, quem nós somos, né? Nós somos pecadores, depravados em nossa extensão, né? Antes de conhecermos a Jesus, nenhuma de nossas faculdades, nenhuma agência nossa, nós, no geral, não desejávamos a Deus, né? Porque o homem natural não deseja Deus, o homem natural não busca Deus. Isaías disse que não havia beleza nele para que nós o desejássemos. Ele era desprezado, né? Um homem rejeitado, né? Um homem de quem as pessoas escondiam o rosto. Nós não fizemos caso algum dele, de Jesus. Então, para entendermos o amor de Deus, precisamos entender quem nós fomos antes de Cristo. Nós somos esse pecador, né? Você vê, nós estamos pregando a palavra de Deus, uma das coisas mais importantes, a coisa mais importante da face desse planeta, e a igreja está vazia, porque as pessoas não querem a Deus. O homem natural odeia Deus. Se o homem natural pudesse, matava Deus. E foi isso que eles fizeram na cruz. Eles mataram Deus. Porque nós somos assim, naturalmente. Nós odiamos a Deus. E porque nós somos amantes de nós mesmos, né? Aí o texto em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 2 e 5, diz o seguinte, acerca de nós.
Nós somos amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Em resumo, o que eu estou querendo dizer é que o homem é pecador, né? E por ele ser pecador, ele jamais será capaz de desejar Deus, que é um Deus santo, né? Deus é um Deus santo, 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 né? Como diz lá em Romanos 3, versos 10 a 12, como está escrito: não há um justo, um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só, né? Então nós precisamos entender quem nós somos, nós seres humanos. Claro que eu falo do homem não regenerado, do homem antes de Cristo. Nós precisamos entender a nossa natureza, pois começaremos a entender o amor de Deus para conosco, né? Foi necessário então que Deus nos amasse primeiro para que nós pudéssemos amar. Hoje você ama Jesus. Ama ou não ama? Não está aqui servindo a Jesus? Não está aqui glorificando o nome de Jesus? A despeito das dificuldades, a despeito das circunstâncias? Nós estamos aqui glorificando a Jesus, porque nós amamos a Jesus. Mas, se Ele não intervisse, se Ele não te alcançasse, você não amaria. Você ia continuar amando as coisas do mundo, amando o mundo, você ia continuar seguindo o curso do mundo. Mas Ele nos alcançou. O amor dele foi lá e nos amou primeiro. É o que João diz em João 4,19. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então, nós começamos a entender que para entender o amor de Deus, eu preciso entender que eu não consigo buscar a Deus. Eu sou tão pecador que não é como se Deus estivesse oferecendo ajuda e eu estivesse pensando, deixa eu ver se eu quero Deus. Não, o homem natural não busca Deus. Se Deus não intervir com o espírito dele, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, o homem não vai buscar a Deus, né? E eu quero fazer um parêntese aqui, que Deus, ele é longânimo e misericordioso. A longanimidade de Deus, ela é a paciência que Deus tem em suportar o pecado do homem que o rejeita. Deus suporta. A humanidade está aí pecando, fazendo, e aparentemente não acontece nada com eles. Aparentemente, porque a Bíblia diz que Deus é vingador. Deus, ele junta ira, ele acumula ira. Então, ele é longânimo, ele permite com que as pessoas o afrontem, o pequem, mas ele está acumulando o pecado das pessoas para um dia ele derramar a ira. Em Apocalipse diz que Deus está enchendo o cálice da ira dele para um dia ele derramar sobre o anticristo, sobre os que tiverem a marca da besta. Por quê? Porque Deus está suportando a afronta da humanidade, o pecado, a desobediência, né, em sua longanimidade. Então Deus é longânimo, mas a longanimidade de Deus, ela não salva o homem, ela apenas suporta o pecado do homem para mais na frente ele derramar mais ira. A longanimidade de Deus faz o homem pecar ainda mais e para lá na frente ele ser condenado no juízo ainda maior. Mas a misericórdia de Deus é quando ele se compadece da nossa miséria.
ele vê que nós somos pecadores e miseráveis, inúteis, que nós não podemos nos ajudar. Então ele decide aí estender a mão e intervir. Ele decide nos amar. E aí sim você é alcançada pelo Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí a partir daí você tem um novo nascimento, o Espírito de Deus passa a habitar em você, e a partir daí você começa a conhecer a vontade de Deus. Você começa a conhecer quem Deus é, quem Jesus é, e você passa a amar Jesus, mas porque Ele te amou primeiro. Porque se Ele não te alcançasse, você jamais viria até Ele, porque o homem natural é pecador, é inimigo de Deus, e Deus é inimigo do homem natural, e Jesus é o reconciliador, é quem vem fazer as pazes. Amém? Então, quando Jesus diz para Nicodemos, em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, outra versão diz, não pode enxergar o reino de Deus, ele estava respondendo um questionamento de Nicodemos, porque Nicodemos ele era mestre da lei, né? E Nicodemos ele tinha uma dúvida que era a seguinte, ele chegou para Jesus e falou: mestre, bem sabemos que você é da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que você faz sem ser da parte de Deus. Então Nicodemos ele foi ter com Cristo às escondidas, para que os seus colegas de Sinédrio não o vissem conversando com Jesus, porque ele se interessou em entender se Jesus era realmente o Messias, porque ele fazia tantos milagres. Mas Nicodemos não entendia algumas coisas, porque a promessa do Messias era que Deus iria enviar um rei, um filho de Davi, um rei para governar, né? Que essa foi a promessa feita a Davi: o seu reino não passará, né? Vai ser um reino eterno. Então, como que você, Jesus, pode ser o Messias, mesmo realizando todos esses milagres, se você não está reinando? Se quiseram te coroar rei para que você fosse lutar contra as forças opressoras do Império Romano, e você não aceitou, né? Te ofereceram ser rei e você não quis. Então, como é que é isso, Jesus? Como é que fica essa situação? Eu entendo que o Senhor é da parte de Deus, ninguém pode fazer os milagres que você faz se não for da parte de Deus. Mas como é que fica essa história do seu reinado, né? E aí onde Jesus respondeu: Nicodemos, em verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar nem ver o reino de Deus, né? Então, queridos, aqui eu quero abrir um parêntese e dizer o seguinte: o que Jesus estava falando para Nicodemos? Nicodemos, o mundo é cego. O mundo quer ver um reino aqui, nessa terra. O meu reino, Nicodemos, ele não é desse mundo. O meu reino é do Pai. Eu vim estabelecer o reino, mas não é desse mundo. Todo esse sistema que você vê aí fora, tanto do Império Romano, quanto do sistema religioso do templo, ele é falido. Eu não vim corroborar isso. Eu vim fazer a vontade de meu Pai. O meu reino é de outro mundo. Eu vim aqui servir. Eu não vim para ser servido. Eu vim fazer a vontade de meu Pai. E quem não nascer de novo, quem não nascer de uma nova vontade, de um novo entendimento,
de uma renovação de pensamento, não pode entrar no meu reino e nem enxergar o meu reino. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Então, às vezes as pessoas, elas querem vir para Jesus, eu vou na igreja tal, porque eles estão fazendo uma campanha lá, que eu vou prosperar. Eles estão fazendo uma campanha lá, que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou ter um negócio próprio, que eu vou ficar rico. E aí eu te pergunto, Jesus está nessa campanha? Porque ele falou, o meu reino não é desse mundo. Se você quiser me enxergar aqui nesse mundo, você nunca vai me ver, Nicodemos. É por isso que você não está me enxergando. Você quer um rei terreno. Eu estou te oferecendo um rei celestial. Para você enxergar o meu reino, você tem que nascer da água e do Espírito. O Espírito de Deus, que sopra onde quer, tem que te mostrar o meu reino. Se o Espírito de Deus não mostrar, você não enxerga. Você vai continuar cego no mundo, seguindo o curso desse mundo. Mas se o Espírito de Deus te mostrar, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, aí sim, Nicodemos, você vai enxergar o meu reino e você vai ver que eu sou rei verdadeiramente. Aleluia, glória a Deus. As pessoas procuram Deus nessa terra, as pessoas procuram Deus nesse mundo, as pessoas procuram Deus nos bens materiais, as pessoas procuram Deus querendo benefício próprio, as pessoas procuram Deus para que Deus as sirva, que Deus seja servo delas. Elas não querem servir a Deus, elas querem buscarem coisas, elas querem que Deus as abençoe, elas querem que Deus as cure, elas querem que Deus as prospere, dê dinheiro. Sim, Deus é poderoso para fazer essas coisas, mas esse não é o Evangelho, e esse não é o reino de Deus. O reino de Deus, ele não é desse mundo, e as pessoas que estão atrás dessas coisas, elas não enxergaram o reino de Deus, e é isso que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, você não enxergou o reino de Deus porque você está com os olhos fintados neste sistema. É preciso nascer de novo, é preciso você mudar o seu pensamento, é preciso que você tenha uma mudança de pensamento, é preciso que você não se conforme com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês entendam a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Glória a Deus, santo é o Senhor Jesus. Então, Jesus estava falando isso para Nicodemos. E ele estava falando, então Nicodemos, eu estou te explicando por que você fala que vê os sinais de Deus em mim, mas não consegue enxergar um reinado. Você não consegue me ver como rei. E eu digo mais para você, Nicodemos, você está esperando um rei. Aí ele inicia o 14, que nós lemos. Mas assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos, você está esperando o filho de Davi. O que você vai ver agora é o filho de José, é o filho do carpinteiro. Você vai ver um Deus humilhado, humilde. Você vai ver um Deus que se destituiu de sua glória, que vai ser pendurado no madeiro. Você vai ver um Deus que vai para a cruz, morrer como se fosse um marginal, sem ter feito coisa errada. Se prepara para isso, Nicodemos. Está todo mundo esperando o reinado aqui. O reino não é daqui. Aqui nós temos que morrer. Nós vamos morrer para esse mundo. E é isso, Nicodemos, que eu vou fazer. Eu vou morrer para esse mundo. Nesse mundo não tem nada que nos atrai. O nosso reino é de outro mundo. Aqui eu não sou rei.
aqui eu vou ser crucificado, mas depois eu vou trazer o meu reino e vou subjugar o reino desse mundo. Mas no momento é necessário que eu seja crucificado e não coroado. Glória a Deus, santo, santo é o Senhor Jesus. Então, nós conseguimos entender aqui que Deus estava tentando mostrar para Nicodemos o porquê de ele não estar exercendo o ministério de rei em Israel, no país, no governo, na nação, mas sim somente no coração daquelas pessoas que o seguiam. Para elas, ele era sim rei, e assim como ele é rei para mim e para você e para todos aqueles que decidem fazer a vontade do reino dele. Então, queridos, amados, Jesus usa o exemplo da serpente no deserto, né? Se a gente voltar lá no deserto para tentar entender o que aconteceu, o que aconteceu lá no deserto foi o seguinte: o povo estava caminhando no deserto e o povo tinha a mentalidade nas coisas da terra e não na promessa futura de Deus de uma terra prometida. Então, quando Deus prometeu que ao sair do Egito eles iam para uma terra prometida, eles estavam muito focados na terra em si e não estavam entendendo que a promessa da terra prometida era uma promessa de vida eterna, era uma promessa de uma Jerusalém do alto e não terrena. E eles começaram a murmurar no deserto porque lhes faltavam coisas que nos faltam no mundo às vezes, né? Como cebolas. Enquanto a gente murmura por não ter o que o vizinho tem e coisas do tipo. E aí o povo, ao murmurar, Deus pega e envia serpentes no deserto. Deus envia serpentes no deserto para picar aquele povo e para matar aquele povo. As serpentes eram venenosas, eram serpentes ardentes, né? Então, por causa da murmuração do povo, Deus enviava essas serpentes para que eles fossem picados e mortos. É interessante a gente falar isso, porque às vezes a gente atribui ao diabo algumas coisas e esquece que Deus é um Deus de ira, é um Deus que não compactua com o pecado. A gente esquece que Deus é um Deus vingador, é um Deus que vai derramar sua ira, e que a ira dele não falha, ela é tardia, mas ela não falha, ela vai chegar. Ele não poupou para o seu povo, como que vai poupar para o mundo? Aquele povo murmurava, e as serpentes começavam a chegar e a picar aquele povo. E aí o povo se arrepende da murmuração, se arrepende do pecado e fala: Moisés, nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra ti, Moisés. Clama a Deus para que Deus nos livre dessas serpentes. E aí Moisés, que era um mediador, e aí fazia a figura de Cristo, né? Porque o povo não falava direto com Deus, o povo falava com Moisés, né? E Moisés fazia mediação entre o povo e Deus, assim como Cristo faz mediação entre nós e Deus. E aí Moisés pede misericórdia a Deus pelo povo. E o que Deus manda Moisés fazer é: Moisés, faça uma serpente de bronze e coloque ela numa haste. Coloque ela numa haste e levanta aquela haste, né? E até o símbolo da medicina é uma serpente numa haste. Você levanta aquela serpente numa haste, Moisés, e assim que alguém for picado pela serpente venenosa, ao olhar
para aquela serpente de bronze, ele será limpo do veneno, ele será curado, ele será restaurado, será reintegrado à saúde e não morrerá. Então, o que Nicodemos está falando aqui, o que Jesus está falando para Nicodemos é: Nicodemos, você está esperando um reino. Deus me enviou para morrer e ser levantado numa cruz, assim como aquela serpente foi levantada no deserto, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. O pecado, que é a nossa miséria, ele pode gerar a ira de Deus em enviar serpentes, e Deus não abre mão de aplicar sua ira. Ele enviará serpentes certamente, e tem enviado, e a Bíblia diz que a ira de Deus tem sido revelada nos homens através de suas iniquidades. Enquanto esse povo pula carnaval, é homossexualismo para cá, homossexualismo para lá, e acham que são livres, na verdade eles são amaldiçoados por Deus. Essa é a ira de Deus sendo revelada na vida deles. Deus está enviando serpentes venenosas e as pessoas não enxergam, mas Deus é tão misericordioso que aos que se arrependem e decidem olhar para a serpente de bronze, Ele as livra da morte. E é isso que Jesus está falando aqui. Assim como aquela serpente foi levantada no deserto para o povo hebreu, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então, a miséria gerava a ira de Deus, que era serpentes venenosas. E o veneno é como se fosse a lei de Deus. A lei de Deus condena. Nós somos pecadores. Deus nos deu a lei, nos deu os 10 mandamentos. E nós não conseguimos cumprir esses 10 mandamentos em nós mesmos, pela nossa carne. Nós não conseguimos nos justificar diante de Deus. E aí nós estamos envenenados. A lei nos mata, é isso que Paulo fala. Eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas agora que eu conheço a cobiça e eu não consigo deixar de cobiçar, eu estou envenenado, eu estou morrendo, a lei de Deus está me matando. Aquilo que era para me trazer vida está me trazendo morte. É o veneno da serpente. Mas Deus é misericordioso. Ele falou a Moisés: levanta a serpente de bronze no deserto. E ao levantar a serpente de bronze no deserto, todo aquele que olhava para a serpente, ele era sarado, ele não perecia, ele não morria. E aí Jesus está usando essa linguagem para dizer o seguinte: o salário do pecado é a morte. Está todo mundo infectado com veneno da palavra, da lei de Deus. As pessoas estão já condenadas à morte. Elas estão condenadas pela palavra de Deus. Não há saída para elas. Elas estão debaixo da ira de Deus. As serpentes já picaram. Já picaram. E aí a única saída é você olhar para a serpente de bronze, é olhar para Jesus Cristo. Essa é a única saída. Por isso que Isaías diz, em Isaías 45 e 22, olhai para mim e sereis salvo, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então veja bem, igreja, Jesus estava ilustrando uma coisa para Nicodemos, que era a seguinte: Nicodemos, assim como a serpente foi levantada para o povo hebreu, agora é necessário que eu seja levantado na cruz, não somente para o povo hebreu, mas para a humanidade toda, para todas as nações, para todo mundo. Assim como a serpente foi levantada no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
aquele que nele crê não será condenado, mas o que não crê já está condenado, já foi picado, já está em estado de morrer. A palavra de Deus está aí. O que se pode ser revelado de Deus é revelado para eles, a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o que se pode ser revelado é revelado. Eles têm a revelação geral de Deus, eles veem a criação está aí, eles olham para a lua, para o sol, para as estrelas, para os planetas, para os montes, para o mar. E não tem como você falar que não há um Criador. Essa é a revelação geral, mas você não conhece nada sobre esse Criador, se você não desejar conhecer, desejar entender que você é uma criatura, e desejar olhar para essa cruz, e aí sim Deus vai te revelar quem Ele é, através das Escrituras, que é a revelação específica de Deus. Paulo fala que tais homens são indesculpáveis, já estão condenados. Jesus então veio salvar aqueles que, mesmo estando picados pela serpente da ira de Deus, através dos mandamentos de Deus, os quais nos reprovam e nos condenam, que sejam salvos na pessoa dele, né? Então, a palavra é essa. Jesus, não querendo que ninguém da humanidade seja condenado, decidiu ser levantado no deserto, como aquela serpente foi levantada. Então, voltando a Nicodemos, ele está dizendo para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, você precisa mudar sua mente. Você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito de Deus, para que você entenda que o meu reino não é desse mundo, que nós não devemos buscar as coisas daqui e do agora, que nós devemos buscar as coisas do alto, nós devemos nos submeter à autoridade de Jesus, porque Ele é o único que cumpriu toda a lei, e Ele é o único que pode pagar a sua passagem para o céu. Todo aquele que olhar para a cruz não será condenado. Todo aquele que crê não será condenado. Mas quem não crê já foi condenado. Não vai ser, já foi. Já foi condenado. Já foi condenado. E a Bíblia diz que Deus nos isenta de sermos enviados para o inferno através da redenção. E a redenção é uma palavra que é pagamento de resgate. Deus, Ele decidiu pagar o resgate em nosso lugar, através da pessoa de Jesus. Como? Jesus viveu uma vida que glorificou o Pai. Ele obedeceu o Pai. E aí, ele não merece morrer, mas ele decidiu morrer para salvar muitos. Então ele troca a justiça dele, entrega para Deus e pede para Deus tirar a ira dele sobre nós. É mais ou menos assim que funciona. 2 países estão em guerra. Aí cada um tem um refém de um lado e de outro. Eu tenho 30 reféns e o do outro país lá tem 30. Vamos fazer uma troca. Vamos trocar 30 por 30. E aí eles fazem a troca, né? E aí eles trocam os reféns. Só que vamos supor o seguinte, que um país tem 3.000 reféns e o outro só tem 30. Mas no meio desses 30, um é o presidente deles.
E aí a troca não é 30 por 30. Ele vai falar, eu troco 29 por 29. Mas esse um aqui que é o presidente, eu só entrego para você se você me devolver todos. Eu quero todos. Porque a vida dele vale muito. Porque ele é o presidente de vocês. Quando Jesus diz, o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e oferecer a sua vida em resgate de muitos, é disso que ele estava falando. Quando Jesus se decide entregar na cruz por nós, é para que muitos fossem salvos. Só que aí, nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando do Filho de Deus. Quanto que vale o Filho de Deus? Quantas pessoas podem ser trocadas pelo Filho de Deus? Quantas? Será que essa terra jamais será capaz de produzir habitantes? Quantos? Quantos valem o Filho de Deus? Então, a morte de Jesus foi para substituir a morte de muitos. Ele falou, eu me entrego para que eles não morram. Eles quem? Os que creem em mim. Assim como a serpente foi levantada no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o meu sangue vale o sangue da vida de muitos homens. E eu vou salvar muitos homens. Foi isso que Jesus falou. Eu não vim ser servido, eu vim servir. Eu vim salvar, eu vim entregar minha vida em favor de muitos. Mas, se nós não mudarmos a nossa mente, se nós não inclinarmos para o Espírito de Deus e para a Palavra de Deus, nós seremos cegos. Nós não enxergaremos o reino de Deus, a obra de Cristo. E nós ficaremos como o mundo, vagando no curso do mundo, perdido com uma coisa, perdido com outra. O outro vai atrás de um rabo de saia, a outra vai atrás de casar com alguém e ficar rico, o outro quer jogar na Mega Sena, o outro quer roubar, o outro quer ter ganância, entra em redes de marketing multinível porque quer ficar rico, enfim. O outro quer ter glória própria, fama própria, quer cantar, quer aparecer na TV. As pessoas estão sempre buscando as coisas desse mundo, assim como Nicodemos. E muitas vezes na religião nós buscamos as coisas desse mundo, como era o caso de Nicodemos. Às vezes você vê dentro da igreja pessoas não fazendo a vontade do reino de Deus, mas fazendo a vontade delas. Elas querem igrejas grandes, querem grandes impérios, querem muita gente, né? Não é a vontade de Deus, é a vontade delas. Então, se nós não mudarmos o nosso pensamento, nós seremos como Nicodemos e não enxergaremos o reino de Deus e não entraremos no reino de Deus. Claro que eu creio que Nicodemos, depois dessa exortação, creu e foi salvo e entrou no reino de Deus, mas até esse momento ele não havia entendido, e Jesus estava explicando, você está esperando um rei aqui eu vou ser humilhado. E assim somos nós que decidimos servir a Cristo, porque João 15 diz que ninguém é maior do que o seu Senhor. Se eles perseguiram a Jesus, eles vão perseguir a nós também. Então nós não podemos achar que teremos vida fácil, né? Cada um tem sua luta, sua cruz, mas enquanto o nosso foco estiver no reino dos céus, nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Amém.